Então, pessoal, nessa aula de hoje a gente vai continuar falando sobre paginação, certo? Paginação é o assunto mais importante de gerência de memória. Por quê? Porque é a técnica que é mais usada nos sistemas modernos, ok? Nos sistemas modernos, a gente não tem mais a condição, né, de manter, por exemplo, a imagem inteira de um processo em memória, tá? Isso era ruim, né, que é aquele sistema com partições que a gente tinha estudado, que a gente até revisou hoje, a parte de best fit, worst fit e tal. Então, quando a gente mantém a imagem do processo inteiro na memória, isso traz uma série de limitações. Por exemplo, a gente só consegue executar uma aplicação que seja menor do que a memória física do computador. E com paginação, a gente resolve esse problema. Um outro problema que a gente resolve é que, ao longo do tempo, as pessoas foram percebendo que a gente não precisa ter a imagem do processo inteiro na memória. A gente só precisa ter algumas partes do processo, que é o que a gente chama de um conjunto de trabalho. O conjunto de trabalho são as partes do espaço de endereçamento virtual que estão sendo usadas na execução do processo agora. Então, eu só preciso ter esses pedaços do espaço de endereçamento virtual na memória. Eu não preciso ter o espaço inteiro na memória, tá? Então, a memória virtual com paginação, ela permite que a gente só mantenha em memória partes do processo, tá? A gente divide aquele espaço de endereçamento virtual em páginas, a gente divide a memória física em quadros de página de mesmo tamanho, e a gente vai copiando as páginas que são necessárias para a memória física. Quando elas não são mais necessárias, elas vão aos poucos voltando para o disco, né? A imagem do processo fica sempre guardada apenas no disco, elas vão voltando para o disco e outras páginas que vão fazer parte do conjunto de trabalho agora. Esse conjunto de trabalho, né, dessas páginas, vai mudar ao longo da execução do programa. Então, novas páginas vão ser trazidas e páginas antigas que já foram usadas na execução do passado vão voltar para a memória e as páginas que vão ser necessárias agora vão ser trazidas. Então, a gente viu paginação, a gente já viu como é que funciona a paginação com memórias, com hardware que usa 16 bits para endereçamento, né? Então, se a gente usa 16 bits para endereçamento, a gente consegue endereçar 2 elevado a 16 bytes, né, por exemplo, ou células, ou palavras, seja lá o que o hardware esteja usando aí de unidade endereçável. Então, a gente já viu exemplos com 16 bits, a gente já viu que quando a gente muda, por exemplo, para 32 bits, a tabela de páginas fica muito grande e a gente não consegue mais manter ela toda na MMU, que é o hardware que ajuda a gente a fazer a conversão de endereço lógico a endereço físico, e a gente passou até essas tabelas de páginas na memória, né? E aí a gente usou uma cache de páginas, uma cache da tabela de páginas dentro da MMU, de forma que as páginas mais usadas, a MMU sabe exatamente em que quadro de páginas elas estão e a gente não precisa consultar a tabela de páginas real para fazer a conversão, tá? Isso foi assunto de aulas passadas. Agora a gente vai introduzir um novo nível de complexidade aqui nessa conversa, que é, a gente vai pensar agora em uma, a gente vai pensar agora em um caso em que a gente tem ainda mais bits para endereçamento. Por exemplo, 64 bits, né? A maioria dos computadores modernos agora tem 64 bits para endereçamento. Com 64 bits para endereçamento, isso é uma bazuca, né? A gente consegue ir do endereço 0 até o endereço 2 elevado a 64. Tá? É muita coisa. E aí, quando a gente tem um espaço de endereçamento tão grande, a gente vai ter tabelas de páginas ainda maiores, concordam? Então, com tabelas de páginas ainda maiores, a gente vai precisar de muito espaço na memória para manter as tabelas de páginas. Porque até agora, a solução que a gente encontrou foi qual?
manter a tabela de páginas na memória. A tabela de páginas antes, quando a gente tinha 16 bits, ela ficava lá na MMU, super rápido, tudo em hardware para fazer a conversão. Aumentou para 32. Aumentou para 32, a gente já não consegue mais ter o número de registradores suficiente, seria muito caro para manter a tabela de páginas inteira na MMU. Aí foi o que a gente fez. Levou para a memória a tabela de páginas e deixou lá na MMU alguns registradores para uma cache da tabela de páginas. Quer dizer, as páginas que estão sendo mais usadas vão ficar lá na TLB e a MMU vai conseguir fazer a conversão rapidamente, né, toda em hardware, sem precisar consultar a memória. Mas para as páginas cuja informação sobre elas não estão ainda lá nessa TLB, né, nessa memória associativa, dentro da MMU, não estão na cache, para a conversão, a gente precisa consultar a tabela de páginas que está toda na memória. Mas imagine agora que a gente vai ter uma tabela de páginas muito grande, né? Por quê? Se a gente tiver 2 elevado, se a gente tiver 64 bits, por exemplo, e a gente tiver 12 bits, continuar com páginas de 4K, que é um bom tamanho de página, certo? Nem é muito grande, nem é muito pequeno, depois a gente vai conversar um pouco sobre isso. Continuamos com páginas de 4K. Então, a gente precisa de 12 bits para endereçar para o deslocamento dentro dessas páginas de 4K. Ainda sobram 52 bits, né? Com 52 bits, a gente tem quantas páginas? A gente tem 4,5 vezes 10 elevado a 15, né? Endereços possíveis, tá? Se a gente dividir isso por 4.096, a gente tem 1, 2, 3, sei lá, elevado a 12, né, aqui. Eu tenho esse cálculo em algum lugar. O número de páginas que a gente tem é enorme. Se a gente tem um número enorme, né, mais do que um tera páginas, a gente vai ter uma tabela de páginas muito grande. Se a gente tiver uma tabela de páginas muito grande, mas a tabela de páginas agora é 4 GB, vai caber essas tabelas de páginas na memória, como a gente tem hoje? O que vocês acham? Vocês entenderam minha pergunta? A tabela de páginas é muito grande. 4 GB, na ordem de gigabytes. Será que ela vai caber na memória? Ela pode até caber, mas será que é importante manter essa tabela de páginas inteira na memória? Todo mundo dormindo. É muito grande e é um desperdício de recurso muito grande. Não vale a pena manter. Eu esqueci de trazer para cá, estava sem ver o chat, ó. Por isso que eu estava tão perdida. Exatamente. Não vi quem falou. Mas, se essa tabela de páginas é muito grande, vamos raciocinar, né? Com todas as coisas que a gente já aprendeu até agora. A gente faz paginação porque a gente descobriu que a imagem do processo não precisa estar toda na memória, não é? Se a imagem do processo que está rodando não precisa estar toda na memória, por que é que a tabela de páginas precisa? Eu não só preciso ter na memória exatamente as informações das páginas que eu vou usar, as outras que eu não estou usando, eu não preciso que elas estejam na memória, concordam? O Natan já disse que concorda. Muito bem. Então, o que a gente tem aqui, nem toda a tabela de páginas vai ser usada o tempo todo. A gente só vai usar as entradas daquela página que vai ser acessada, né? Que eu vou precisar dela para poder fazer a conversão de um endereço lógico para um endereço físico. E, além disso, tem mais uma questão. O espaço de endereçamento virtual, ele é enorme. Esse espaço de endereçamento virtual que a gente está falando, ele tem endereços na ordem de peta. Eu estava olhando aqui, peta é 2 elevado a 15, que é o que a gente vê é peta, tá? Se a gente tiver cada endereço equivalente a 1 byte, a gente tem um espaço de endereçamento que é de alguns petabytes, tá? Vocês já ouviram falar em algum programa
que quando ele vai ser carregado, o tamanho dele, ele realmente precisa usar, sei lá, 4 petabytes? Alguém já ouviu falar num programa desse? Não, né? O espaço de endereçamento, ele é enorme. O que acontece é assim, esse espaço de endereçamento que vai ser muito usado é o quê? Aquelas partes de baixo, que são as partes que tem o código e os dados, e a parte lá no final, que é a parte que tem a pilha de execução. Tem uma grande parte no meio, né? Aqui, essa parte do meio aqui, que não vai ser usada, né? Então, tem uma parte aqui embaixo que com certeza vai ser muito usada, que é onde está o código e dados, dados estáticos globais e dados dinâmicos globais e dados dinâmicos. Aqui tem a pilha, né, que vai crescendo aqui para baixo e esses dados aqui para cima. Mas imagine que agora a gente tem, sei lá, 4 peta endereços, 4 petabytes são possíveis, né? Então, nem todo esse espaço de endereçamento ele vai ser de fato usado. Isso está lá disponível, né? Então, como a tendência é que as memórias vão crescendo, né? Sei lá, há 30 anos, a gente não tinha computadores com 16 GB de RAM. Hoje em dia, a gente tem computadores pessoais com 16 GB de RAM. Provavelmente, daqui a 20 anos, a gente vai ter muito mais do que isso. E o tamanho dos programas cresce na mesma velocidade do tamanho da memória. Tá? Então, o que acontece é que os programas também podem ficar maiores, mas ainda assim, provavelmente vai demorar muito para que a gente tenha um programa que vai usar 4 petabytes, né, de dados, tá? Então, como é que a gente pode resolver esse problema? É como se a gente estivesse aplicando a mesma solução de paginação, só que agora para as tabelas de páginas. Porque as tabelas de páginas são muito grandes. Lembra que a gente estava falando, a imagem do processo pode ser grande, ela não precisa estar toda na memória. E agora a gente tem a mesma ideia. As tabelas de páginas são muito grandes, elas não precisam estar todas na memória, né? Como é que a gente resolve esse problema? A gente resolve com o nível de indireção. E a gente vai ter tabelas de páginas, na verdade, que agora a gente chama de tabelas de páginas multinível. Tá? Vou falar agora da tabela de páginas de 2 níveis. Como é que a gente gera uma tabela de páginas? Como é que a gente usa uma tabela de páginas de 2 níveis? A gente vai quebrar. Isso aqui é a tabela de páginas, tá certo? A gente vai ter uma entrada para cada. Aqui a gente está ainda numa situação de endereço de 32 bits, tá certo? Então, se eu tenho endereços de 32 bits e uso 12 bits para o deslocamento, sobram 20 bits para endereçar aqui para os meus endereços, tá? Então, a gente consegue ir do endereço 0 até o endereço 2 elevado a 20, que é 1 mega, né? A gente consegue 1 mega endereços. Aqui, aliás, 1 mega endereço não, 1 mega páginas, tá certo? Dentro de cada página dessa, se a gente considerou páginas de 4K, são 4.096 endereços dentro de cada página dessa. Então, a gente antes tinha 16 páginas, agora a gente tem 2 elevado a 20. Essa tabela, ela vai ficar com certeza aqui dentro do disco, mas ela não precisa ficar inteira na memória. Porque, como a gente até falou, pode ter uma grande parte aqui de páginas que nem são usadas, que nunca nem vão, a gente nunca nem vai precisar dessas entradas. Elas nunca vão ser válidas, porque essas páginas nunca são usadas. Então, elas nunca vão ser trazidas para a memória. Então, o que acontece é que a gente vai ter agora uma tabela que a gente chama, eu estou chamando aqui de índice, é o índice da tabela de páginas. Esse índice vai agora ter uma entrada para cada bloco desse. Então, eu quebrei a tabela de páginas em blocos, tá? E esse índice vai ter uma entrada para cada bloco. Aí essa entrada vai dizer se esse bloco da tabela de páginas está ou não na memória. Então, note que é a mesma ideia que a gente tinha com paginação, só que agora a gente está aplicando essa ideia para a tabela de páginas, tá? Então, eu tenho, se aqui a gente tinha
2 elevado a 20 entradas, tá? Eu posso agora, se eu dividir, por exemplo, isso aqui em 1024 entradas, que é 2 elevado a 10, tá? Cada bloquinho desse vai ter 1024 também entradas. E aí, cada vez que eu for trazer um pedaço da tabela de páginas do disco para a memória, eu vou trazer 1024 entradas, tá? Esse é um exemplo. Vou deixar mais claro o exemplo. Sim, aí o que é que precisa estar na memória? Com certeza esse índice precisa estar na memória. Só que esse índice não tem 1 milhão de entradas. Esse índice tem, na verdade, 1024 entradas, né? Nesse exemplo que eu dei de quebrar em 1024 blocos de 1024 entradas, certo? E aí esse índice vai dizer se aquele bloco da tabela de páginas, se ele está ou não na memória. Se ele está, vai indicar qual é o endereço onde aquele bloco está. Se ele não está, é uma falta de página, né? É alguma exceção que vai ocorrer. O sistema operacional vai trazer aquele pedaço da tabela de páginas para a memória, vai atualizar o índice para poder fazer a conversão do endereço. Vamos ver de novo com detalhes, tá? Imagine que a gente tem esse espaço aqui de endereçamento virtual, com endereço de 32 bits. E aí a gente tem páginas de 4K, então a gente tem 12 bits para representar o deslocamento dentro daquela página. E a gente sobra, então, 20 bits para o número da página. Com 20 bits para o número da página, a gente vai ter mais do que 1 milhão de páginas, ok? Então, com uma tabela de páginas de mais de 1 milhão de entradas, ela ficou muito grande. E a gente resolveu agora usar uma tabela de páginas multinível. Uma tabela de páginas, nesse caso aqui, de 2 níveis. No primeiro nível, a gente tem um índice. E no segundo nível, a gente tem a tabela de páginas em si, tá? Então, a tabela de páginas a gente vai quebrar em blocos menores, tá? E a gente não vai mais precisar trazer a tabela toda para a memória. A gente vai trazer pedaços dessa tabela, apenas blocos dessa tabela. E usando a mesma ideia que a gente tinha de paginação, a gente vai ter um índice aqui, né? É como se fosse a tabela de páginas da tabela de páginas. E aí, esse índice aqui, ele vai ter quantas entradas a gente quiser, né? A gente, como desenvolvedor desse esquema do sistema operacional. Então, a gente tem a liberdade de pegar esses 20 bits aqui e organizar como a gente quiser. Uma forma muito simples de organizar e fácil de entender é se a gente dividir esses bits em dois pedaços. Com 10 bits, né, que dá 1024, a gente usa para dizer qual é o número do bloco aqui, tá? Porque aí a gente vai ter 1024 blocos desses. Claro que aqui não tem nesse desenho 1024, né? Isso aqui é só para a gente ter uma noção do que está acontecendo. Mas imagine que a gente tem 1024 blocos desse, e com esses 10 primeiros bits, a gente consegue endereçar exatamente qual é o bloco que a gente quer. Com o próximo, a gente consegue endereçar dentro de cada bloco desse, a gente vai ter 1024 entradas da tabela de página. E com esses outros 10 bits que sobram, a gente consegue realizar um deslocamento aqui para encontrar a entrada exata da tabela de páginas, tá? Então, é um sistema parecido com o que a gente tinha antes, com a tabela de páginas de um nível só, mas agora a gente está quebrando aqueles bits do endereço virtual em mais pedaços, de forma que o pedaço mais significativo agora, ele não é mais um índice da tabela de página em si, ele é o índice para o índice da tabela de páginas. E aí aqui a gente descobre se esse pedaço da tabela de páginas está em memória ou não, para poder conseguir acessar, tá? A gente vai ver com detalhes, tá? Aqui, por exemplo, a gente tem o índice, aqui, tá? Que no livro chama tabela de primeiro nível e tabela de segundo nível. Eu, particularmente, acho estranho, porque essa tabela de primeiro nível, ela não é a tabela de páginas. A tabela de páginas são essas aqui de segundo nível, né? Que estão quebradinhas em vários blocos, tá certo? Então, a gente tem esse índice aqui, que nesse caso, do exemplo que a gente está vendo, vai de 0 a 1023, né? O índice aqui. E cada página, cada bloco
desse, que é um pedaço da tabela de páginas, vai ter 1024 entradas da tabela de páginas, tá? Então, aqui nessa figura, por exemplo, esse bloco aqui de baixo da tabela de páginas vai ter informação sobre a página 0 até a página 1023. Esse último bloco aqui vai ter informação sobre as últimas páginas dessa tabela de páginas, tá? Então, o que é que acontece? Inicialmente, um programa vai ser executado. Então, esse índice, ele precisa estar na memória, e ele precisa estar atualizado. Então, esse índice, ele sabe, imagine que aqui, em cada entrada dessa, vai ter algo parecido com o que tinha na tabela de páginas, que é, se informação sobre esse bloco aqui de páginas está na memória ou não, e se está, onde é que começa? Tá? Onde é que está? Em que endereço está? E assim vai para cada bloco. A gente disse que quebrou a tabela de páginas em 1024 pedaços, então aqui eu vou ter 1024 entradas, um para informação, com informação, um para cada pedacinho dessa tabela de páginas que a gente quebrou. E aí, a primeira coisa que a gente precisa fazer, quando chega um endereço virtual, né, para ser convertido no endereço físico, é olhar esse índice aqui, tá? A gente vai pegar os bits mais significativos do endereço virtual que chegou, os 10 bits mais significativos, e ver onde é que ele cai aqui, nesse índice, tá? Depois, a gente vai verificar aqui, nessa entrada que a gente encontrou, se esse pedaço da tabela de páginas já está na memória. Se esse pedaço já está na memória, então eu vou consultar, vai ter aqui o endereço de onde é que inicia esse pedaço, sabendo qual é o tamanho de cada entrada dessa, a gente consegue calcular qual é o endereço exato dessa entrada na tabela de páginas, então a gente calcula esse endereço, e a gente lê essa tabela de páginas para ver se essa página que a gente, onde está esse endereço virtual, se ela já está na memória ou não, né? Se aquele bit de validade for 1, é porque a página está na memória. A gente descobre aqui, lendo a tabela de páginas, em que quadro de página está, e a gente faz a conversão, igual como a gente fazia antes. Pega os bits, os 10 bits, na verdade, né? Relativos a esse quadro de páginas, 20 bits do quadro de páginas, e vai concatenar com o deslocamento que a gente já tinha chegado do endereço virtual. É igual como a gente fazia antes agora, tá? O que muda é a forma como a gente acessa essa tabela de páginas, que antes a gente fazia um acesso direto, né? A gente pegava X bits mais significativos e acessava diretamente a tabela de páginas. Agora não. A gente vai pegar X bits mais significativos e acessar esse índice. Nesse índice, a gente descobre se esse pedaço da tabela de páginas já está em memória ou não. Se já estiver, a gente vai acessar, igual como a gente fazia antes, e fazer a conversão. Se não estiver, pode haver uma falta de página. O sistema operacional vai ser chamado para trazer esse bloco da tabela de páginas para a memória. Esse índice vai ser atualizado e a operação vai ser refeita para que o endereço seja convertido, tá? Eu sei que é um assunto bem denso. Vocês estão conseguindo acompanhar até agora? Ou querem perguntar de alguma coisa? Se ficarem calados, eu vou achar que está tudo bem. Mais ou menos. Tá, eu vou mostrar um exemplo, mas, por favor, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, me interrompam, tá certo? Então, vamos ver um exemplo, ainda considerando 32 bits de endereçamento, tá? Imagine que a gente tem um processo, tá? Um processo que tem uma imagem como essa aqui, certo? E, como a gente falou antes, tem uma boa parte aqui desse espaço de endereçamento virtual que esse processo nem usa, tá certo? Qual é o tamanho real desse processo? O tamanho real desse processo é o seguinte: ele usa 4 MB do início do endereçamento para o código, tá? Que é essa parte aqui,
que é essa parte aqui de baixo, né? Ele usa 4 MB aqui para o código. Ele usa também 4 MB para dados aqui. E já no fim aqui do endereçamento, ele usa mais 4 MB para essa pilha de execução. Então, isso é um processo que tem uma imagem de 12 MB, ok? Imagine, isso é muito menor do que a possibilidade que a gente tem oferecida por 32 bits, tá? Na verdade, a gente só vai precisar de 3.072 páginas, tá? Porque a gente para cada 4 MB, a gente precisa de 1.024 páginas associadas, já que a gente tem páginas de 4K, né? A gente tem páginas de 4K. Se eu tenho 4 MB aqui, eu preciso de 1.024 páginas para representar esses 4 MB, tá? Mais 1.024 para esses outros 4 MB de dados e mais 1.024 páginas para esses outros 4 MB. Então, na verdade, a gente tem disponível mais de 1 milhão de páginas, mas dessas 1 milhão de páginas, a gente só vai usar 3.072 páginas de fato, porque essa imagem do processo, ela é muito menor do que o espaço de endereçamento virtual permitido, ok? E quase sempre vai ser muito menor, porque o espaço de endereçamento virtual ele é muito grande, né? É um exagero de espaço. Acho que é pensando mais no futuro, quando os processos forem crescendo, a gente não precisar rever a forma como a gente gerencia a memória. Porque a gente viu que quando a gente tinha uma memória 16 bits de endereçamento, a gente conseguia realizar a gerência de memória de um jeito. Com 32 bits, a gente já não consegue mais usar as mesmas técnicas que a gente usava com 16 bits. Com 64, a gente vai ver já, até essa tabela multinível aqui de 2 níveis, ela também já não é interessante, tá? Ela também já é complexa de ser implementada, ela é muito cara para ser implementada. Então, a ideia é tornar esse negócio muito grande e, aos poucos, essa gerência de memória não precisar ficar mudando ao longo do tempo. Então, vamos ver esse exemplo, tá? Nesse exemplo aqui, desse processo que consome 12 MB, tá? E que, no fundo, só precisa de 3.072 entradas de tabela de páginas, o que é que vai acontecer? Antes, a gente tinha os bits, né, do endereço virtual, eles eram divididos em 2 partes, lembram? Era uma parte que era os mais significativos, a gente usava como índice da tabela de páginas para identificar qual era a página, e depois a gente identificava os bits do quadro de página e concatenava com deslocamento. Era assim que acontecia antes. Agora, cada vez que a gente adicionar mais um nível de indireção nessa tabela de páginas, a gente vai ter mais um campo aqui nesses bits do endereço virtual. Então, agora, do jeito que a gente decidiu, quebrando a tabela de páginas em 1.024 blocos, e cada bloco tendo 1.024 entradas, o que a gente precisa para a gente descobrir qual é o bloco específico da tabela de páginas que a gente precisa, a gente vai precisar indexar esse índice aqui, né? Essa tabela de páginas que ele chamou de primeiro nível, a gente usa os 10 primeiros bits para indexar esse índice da tabela de páginas. E aí, com 10 bits, a gente consegue exatamente ir de 0 a 1023. Depois que a gente encontra esse índice, né, aí a gente vai acessar a tabela de segundo nível, que é a tabela de páginas em si. Então, a gente vai acessar um bloco dessa tabela. Nesse caso aqui, desse exemplo, cada bloco tem 1.024 entradas da tabela de páginas. Então, a gente usa esses próximos 10 bits aqui para descobrir que entrada é que a gente quer dessas 1.024. E aí, esses 10 bits aqui, isso tudo aqui é uma divisão do endereço virtual, tá? Aí, isso aqui é feito exatamente como era antes. Chegou o endereço virtual, que são 32 bits. Eu uso os 10 bits mais significativos para indexar essa tabela de primeiro nível. Descubro em que bloco está. Se ele já estiver na memória, eu vou lá. Uso esses outros 10 bits para dentro desse bloco de tabela de páginas
identificar qual é a página que a gente quer, tá? Específica, e depois, dentro dessa tabela, a gente vai encontrar qual é o quadro de páginas, e esse quadro de páginas a gente vai concatenar com deslocamento. Nesse exemplo aqui, de conversão do endereço 8.196, em binário, é esse endereço aqui. Se a gente fizer essa quebra, conforme está aqui em cima, a gente vai ter esse PT1, que é a tabela de primeiro nível, vai ser tudo 0. PT2 em decimal é 4, e esse deslocamento, que são os 12 bits restantes, em decimal ficou 4 também. Então, a gente descobriu pelo PT1 que a gente quer um pedaço da tabela de páginas que está nesse bloco 0 aqui. Então, eu venho aqui para o bloco 0. Esse bloco 0, por sorte, já está em memória. Aí, eu venho nesse bloco 0, e nesse bloco, eu uso essa parte aqui dos bits para indexar esses 1024 entradas dessa tabela de páginas, desse pedaço da tabela de páginas. Nesse caso aqui, foi 4. Então, 4 é essa entrada aqui. Então, a gente vai ler essa entrada. Nessa entrada aqui, vai dizer se essa página, 4, se ela já está na memória ou não. Se ela já estiver na memória, aqui, que é o caso aqui desse exemplo, ela já está na memória e ela está no quadro de página 5, que equivale a 110. Então, nesse caso, eu vou trocar isso aqui que está aqui por 110, tá? E ter o meu endereço físico. Então, no caso, eu tinha esse endereço, esse quadro de páginas aqui, eu coloquei aqui com 20 bits, pensando numa memória de 4 GB, tá certo? E aí, esses 20 bits aqui do quadro de páginas, ele vai ser concatenado com esse deslocamento que a gente tinha do endereço virtual que chegou. Quando a gente concatena, dá esse endereço físico aqui, tá? Então, o que acontece é que a técnica que a gente usa para converter um endereço físico no endereço virtual no endereço físico, ela é parecida com a que a gente já usava com o nível só. Mas agora a gente vai fazer várias buscas em várias tabelas para poder encontrar o quadro de páginas de verdade, tá? A gente falou aqui de apenas um nível a mais, né? Porque a gente tem esse índice e aqui a gente já vai ter os blocos da tabela de páginas que a gente vai usar para procurar os endereços, tá? Quando quando eu mostro esse exemplo com 10 bits e 12 bits, né? Aqui para a parte do índice e depois dos blocos da tabela de páginas, isso aqui é claro que é só um exemplo, tá? Um exemplo fácil de entender. Mas, como projetista do sistema operacional, a gente tem a liberdade de escolher como é que a gente quer. Então, se a gente aumentar aqui esse deslocamento, significa que a gente vai ter páginas maiores. Se a gente tiver páginas maiores, a gente vai ter menos páginas. Então, a gente vai precisar de menos bits aqui em PT1 e PT2 para indexar essas páginas, tá? Então, existe uma liberdade para escolher esses parâmetros, certo? E cada um vai significar uma coisa, né? Se a gente tiver páginas maiores, a gente vai ter menos entradas nessas tabelas aqui. Se a gente tiver páginas menores, com menos de 12 bits, vai ter mais entradas, tá? Se a gente quebrar essa parte do meio aqui, indica quantas entradas da tabela de páginas a gente tem em cada bloco. Se a gente usar aqui muito mais bits do que 10, cada bloco desse vai ser muito maior. Talvez não faça sentido, porque eu não quero trazer tanta coisa para a memória. Mas, tendo esses blocos cada vez maiores, sobram menos bits para endereçar aqui esse primeiro nível. E aí eu vou ter essa tabela menor, tá? Então, é como uma coreografia, é uma dança, né? Essa escolha, essas escolhas, elas influenciam umas nas outras, porque no fundo, no fim, a gente só tem aquela quantidade de bits total para usar. E aí a gente pode brincar um pouco com isso. E isso depende de quem está projetando e desenvolvendo essa aplicação do sistema operacional de gerente de memória. Ok?
Se eu tiver páginas muito pequenininhas, eu vou precisar de muitas entradas nas tabelas de páginas, então essas tabelas aqui vão crescer muito, tá? E aí, ter páginas muito pequenas pode ser bom por um lado, porque eu vou trazer pouca coisa para a memória, vai ser mais rápido, talvez, mas vai ser ruim por outro lado, porque essas tabelas vão ficar muito grandes. Se eu tiver páginas muito grandes, essas tabelas vão ficar muito pequenas, mas quando eu for trazer qualquer coisa para a memória, eu vou trazer uma grande quantidade da tabela de páginas para a memória, e isso pode ser desperdício de memória para mim, tá? Então, é sempre um trade-off escolher, tomar esse tipo de decisão, certo? Beleza, pessoal? Vocês me interrompam, se quiserem perguntar alguma coisa. Que o negócio vai ficar mais complicado agora. Imagine agora que a gente passou de uma máquina de 32 bits para uma de 64. Que agora que a gente está chegando numa máquina mais atual, né? As máquinas de hoje, a maioria é fabricada com 64 bits, porque com 32 bits a gente limitava a memória RAM a ter apenas 4 gigabytes. Isso passou a ser pouco, né? Qualquer pessoa que tiver um computador que tenha mais de 4 gigabytes na memória, com certeza tem uma máquina já de 64 bits de endereçamento, ok? Mas, como a gente falou, com 64 bits de endereçamento, a gente vai ter 2 elevado a 52 páginas, tá? Isso é 4,5 peta, tá? Páginas, aproximadamente. Se a gente continuar dividindo, né? Vamos continuar pensando nessa tabela de páginas de 2 níveis. Tá? A gente tem uma tabela índice primeiro e a gente quebra essa tabela de páginas em vários blocos, e cada bloco, aliás, a gente quebra em 1024 blocos, como a gente quebrava antes, né? A gente quebrou aqui a tabela de páginas em 1024 blocos. Cada bloco tinha 1024 entradas. Se a gente continuar quebrando em 1024 blocos, cada bloco vai ter 4 trilhões de entradas. Com 4 trilhões de entradas, se cada entrada dessa tiver 32 bits, porque a gente sabe que cada entrada tem um monte de informações, né, de proteção, se foi modificada, se foi referenciada, qual é o quadro de páginas em que aquilo ali está. Vamos supor que eu tenho 32 bits só em uma entrada. Então, aquela primeira tabela teria 4K, mas cada bloco da tabela de página, que seriam essas tabelinhas aqui, ó, de segundo nível, cada bloco desse, sabe qual seria o tamanho dele? Seria 4 terabytes, tá? Não cabe na memória, né? Então, a gente vê que mesmo com essa solução de tabela de página com 2 níveis, que foi uma solução boa para quando a gente tinha 32 bits, ela já não é uma solução boa para quando a gente sobe para 64 bits de endereçamento, ok? Se a gente dividir essa tabela em mais blocos, tá? Por exemplo, 1 megablocos. Mesmo dividindo em 1 megablocos, quer dizer, essa tabela índice aqui, ela não ia de 0 a 1023. Ela ia de 0 a 1 milhão e não sei quanto, tá certo? Então, ela já seria maior, né? E ela precisa ficar toda na memória. Se ela vai de 0 até 1 mega, e vamos supor que cada entrada dessa precisa ter, pelo menos, alguma quantidade de bits, né? Deixa eu ver aqui. Se cada entrada dessa tiver 1 byte, por exemplo, a gente sobe para essa tabela inicial aqui, vai ter 4 megabytes, e essas outras aqui vão ter 4 gigabytes. Ainda não é viável, né? Então, isso aqui é só para mostrar o problema que a gente enfrenta agora, quando a gente muda o espaço de endereçamento de 32 bits para 64 bits. E aí, o que é que a gente pode fazer? Tá? Uma solução possível é aumentar esses níveis de indireção aqui.
Em vez de a gente ter só 2 níveis de indireção, a gente teve vários níveis de indireção aqui. Então, esse índice aqui aponta para outros índices, e para outros índices, e para outros índices, de forma que a gente consiga ter um pedaço pequenininho aqui na memória, mas essa tabela ser enorme no disco, e pedacinhos dela conseguem ser trazidos aqui aos poucos, sem gastar tanta memória, tá? Vamos ver um exemplo. Aqui é só para mostrar essa brincadeirinha com essas tabelas, tá? Quando a gente tem endereço de 32 bits, e a gente quebrava 10 bits para aquele índice, mais 10 bits para os blocos de tabelas de páginas e 12 de deslocamento. Aí funcionava bem. Se a gente fizer algo parecido, com 10 bits para aquele índice, aquele índice vai ser pequeno, mas cada bloco da tabela de páginas vai ser muito grande, tá? De 4 terabytes. Se a gente aumentar para 1 mega aqui, né, de 20 bits para aquele índice, ainda assim, cada bloco é muito grande, com 4 gigabytes, tá? Se a gente mantivesse essas páginas de 4K. É só para mostrar que a gente tem um problema. Aquela solução que a gente tinha, ela não funciona para máquinas de 64 bits. Então, a gente precisa de mais níveis de indireção. Então, por exemplo, com 3 níveis de indireção, o que é que a gente tem? A gente teria, por exemplo, um índice inicial de 16 bits, outro índice de mais 16 bits. A gente tinha 20 bits para dentro das tabelas de páginas, então dentro delas a gente conseguiria endereçar 2 elevado a 20 páginas, tá? E o deslocamento. Isso aqui nem é uma solução, a gente nem vai falar, eu não vou falar muito sobre essas tabelas de páginas com muitos índices, porque com 2 índices eu sei que já é bem complicado, né? É só para vocês terem uma ideia de que a gente consegue resolver esse problema colocando mais níveis de indireção aqui, tá? Porque aí eu preciso ficar com essa primeira tabela toda na memória, mas aí essa primeira tabela, ela vai trazer outra tabela um pouquinho menor, que vai trazer um bloco um pouquinho menor, nesse caso de 1 mega, que nem é pequeno, né? Nem é uma coisa assim tão factível, para poder eu conseguir fazer uma conversão de um endereço físico, lógico, no endereço físico, tá? Na verdade, o que acontece nas máquinas atuais é que todos os projetistas de SEO acham que 64 bits é um exagero muito grande para o espaço de endereçamento, porque isso permite a gente endereçar 18 exabytes, tá? É até um prefixo que a gente nunca nem usa, né? Esses que a gente tem falado aqui, petabytes, exabytes, né? São prefixos que a gente não chegou ainda nesse nível. Então, os próprios projetistas, eles não têm usado os 64 bits todo, tá? Algumas máquinas usam 48 bits desses 64 e usam tabelas multinível com 4 níveis, tá? Primeiro nível com 9 bits, o segundo com mais 9, o terceiro com mais 9, o quarto com mais 9, e 12 para o deslocamento, que significa que a gente continua tendo páginas de 4K nessas máquinas mais modernas, de 48 bits, se for usar tabelas multinível como solução, porque tem outras soluções, que inclusive é uma que a gente vai ver agora. Então, assim, é só para mostrar para vocês essa parte multinível, que quando a gente vai aumentando o número de bits de endereçamento, aquela solução que a gente tinha, que já era um pouco mais complicada do que a solução que a gente tinha para 16 bits, ela parou de funcionar. A gente precisa de mais um nível de indireção nessa tabela, como um índice da própria tabela. E a gente agora manter a tabela no disco e só trazer as partes da tabela de página para a memória quando elas forem realmente usadas. É isso que acontece. Quando a gente sobe para 64 bits, essa solução de 2 níveis já não funciona mais, né? Ela já não é mais possível. E a gente tem que aumentar o número de níveis dessa tabela, de forma que a gente vai trazendo pedacinhos cada vez menores desses índices, né? Até o próprio índice ficaria muito grande, então a gente vai ter que dividir o próprio índice em blocos até chegar na tabela de páginas mesmo, e isso é muito mais complicado, tá? Isso aqui é só uma solução que ocorre em algumas máquinas de uma tabela de 4 níveis. Então, para a gente conseguir
recuperar a tabela de páginas em si. O índice de primeiro nível está sempre na memória. Com esses 9 bits, a gente indexa ele com a entrada dele. A gente sabe onde é que está o índice aqui de segundo nível. Com esses 9 bits, a gente indexa onde é que está o de terceiro, e assim a gente vai até chegar no último índice, né, que já vai ter a tabela um pedaço da tabela de páginas, para poder descobrir onde é que está esse quadro de páginas. Então, imagine quanto acesso à memória a gente tem, tá? Quando a gente usa esse tipo de solução de tabela de páginas multinível, certamente a gente precisa da TLB, que foi assunto da nossa aula passada, aquela memória associativa, tá certo? Cada vez que um endereço lógico é convertido num endereço físico e a gente sabe exatamente em que quadro de página está uma determinada página, isso já vai direto para a cache, que vai estar lá na MMU, de forma que a gente evite ao máximo consultar essa tabela de páginas, porque uma consulta a essa tabela de páginas, na verdade, são várias consultas à memória, para vários índices, até que a gente chegue nessa tabela de páginas, tá? Aí uma outra solução, só para a gente terminar a aula, acho que esse vai ser o último assunto de hoje. Uma outra solução totalmente diferente, né? É diferente, mas é parecido. É a gente ter uma tabela de páginas chamada de tabela de páginas invertida, tá? Imagine uma máquina de 64 bits. Numa máquina de 64 bits, a gente tem, como a gente já falou, né, 2 elevado a 52, menos uma página, 2 elevado a 52 páginas, certo? Isso é muito. É aquele que é da ordem de peta, né? São algumas páginas. Isso é muito grande. Mas a gente não chega nesse nível de grandeza quando a gente olha para as memórias físicas dos computadores, mesmo os mais modernos, né? A gente consegue imaginar computadores pessoais com até estourando, eu imagino, 32 GB de RAM, por exemplo. E servidores maiores até que consegue ter mais do que isso, mas certamente a gente não tem hoje uma tecnologia com a memória que vai para petabytes, né? Quanto tem a memória do teu computador, do servidor, sei lá, tem 5 petabytes, né? Não temos ainda isso, tá? Então, o que a gente percebe é que a memória física, ela é muito menor. Na prática, a memória física, ela é muito menor do que a memória virtual que a gente oferece para os programas. A memória virtual, ela usa todo o espaço de endereçamento, né? Se for de 64 bits, vai até 2 elevado a 64 o endereço, enquanto que as memórias físicas, elas ainda estão na ordem dos gigabytes, né? A gente tá ainda nessa ordem de gigabytes. Então, em vez de a gente ter uma tabela que vai indicar, indexada pelo número de página, para identificar pelo número de página, eu sei em que quadro de página aquela página está, a gente vai fazer o inverso. Que tal se a gente manter uma tabela que diz para cada quadro de página da memória, que página, de que processo está ali? Entenderam? É um olhar inverso para o que a gente tinha até agora, tá? Considerando que a memória é menor, está em ordens de grandeza, muitas ordens de grandeza menor do que o espaço de endereçamento virtual, e as tabelas de páginas estavam muito grandes, imensas. Então, o que a gente pode fazer é inverter essa informação que a gente mantém. Então, a gente agora mantém para cada quadro de página, tá? Que estou falando agora da memória física, que eu estou falando de quadro de página. Para cada quadro de página, qual é a página que está ali, né? E de que processo, certo? Porque, na verdade, agora, como a gente só tem uma memória, a gente só precisa de uma tabela dessa. A gente não precisa das várias, como a gente tinha, uma para cada processo, como a gente tinha antes, tá? Mas, claro que isso é um negócio tão bom que, claro, que vai ter desvantagens, né? Então, quando a gente precisar, quando a MMU receber um endereço lógico para ser convertido, a gente vai precisar saber também de que processo, né, o ID, de que processo a gente está falando, e consultar essa tabela de um por um, né? Entrada por entrada, porque a gente não tem mais como fazer aquela consulta que a gente pegava os bits mais significativos
e usava como índice, né? Porque agora a gente não tem mais esse esquema de fazer dessa forma, tá? Aqui, só como informação, se a gente tiver 8 GB de RAM, a gente vai ter 221 quadros de página. Então, se a gente tiver 8 vezes 2 elevado a 9. 2 elevado a 9, não, 2 elevado a 30. 8 GB de RAM dividido por 4.096. Achei que esse cálculo estava errado. Tá mesmo. A gente tem 2 milhões de quadros de páginas, tá? Tá errado aquilo ali. Então, quando a gente vai acessar, a gente recebe um endereço físico, tá? Para ser transformado, um endereço lógico, para ser transformado em um endereço físico. Aí a gente consegue descobrir de que quadro de páginas a gente está falando, ou de que página a gente está falando. Tá? A gente recebe um endereço físico que está abaixo de 4.000 e não sei quanto, a gente sabe que está nessa página 0, que está entre 4.096 e acho que 8.100 e alguma coisa, está no quadro, está na página 1. E assim a gente sabe de que página a gente está falando. Mas agora a gente não sabe, não tem mais, não usa mais essa informação como um índice da tabela de páginas. Agora a gente descobre de que página a gente precisa, vem nessa tabela aqui de páginas invertida, e a gente sabe, eu preciso da página 5 do processo 4.020. Então, eu vou ter que ler essa tabela inteira aqui, procurando pelo processo 4.020. Quando eu chego no processo 4.020, é a página 5? Não. Continua a busca, tá? Então, essa busca é lenta. O que acontece é que a gente vai usar a TLB, tá? Para que essas conversões sejam rápidas. Se utilizando aquela mesma ideia que a gente tinha antes, de que a gente vai sempre acessar um certo conjunto de páginas, né, por um determinado período de tempo, que é o conjunto de trabalho. Aí a execução vai evoluindo e esse conjunto de trabalho vai mudando. Mas se a gente pegar assim, intervalos de alguns milissegundos, algumas centenas de milissegundos, provavelmente a gente vai estar acessando aquele mesmo conjunto de trabalho, ou um conjunto de trabalho muito parecido, que usa as mesmas páginas. Então, a TLB vai ajudar. Cada vez que a gente faz essa descoberta, a página tal, de tal processo, está no quadro de página X, isso vai direto para a TLB, tá? E aí, indo direto para a TLB, a gente vai ter uma conversão mais rápida do endereço lógico para o endereço físico, que vai ser a conversão igual como a gente usava antes. Vamos ver aqui como é que funciona, tá? A gente tem a CPU, pegou o endereço lógico do programa, né, que vai ter. Na verdade, esse PID eu coloquei aqui só para a gente lembrar que tá, mas o endereço mesmo vai ser esse aqui, né? Esse azul e esse branco, que equivale aos bits do índice da página e do deslocamento. Imagine que o deslocamento são, sei lá, 12 bits, e esse índice da página é maior, tá? Aí eu tenho essa tabela de páginas invertida, que vai indicar que o que, na verdade, ela é feita, ela tem uma entrada para cada quadro de página. Então, se a gente fosse pensar no índice para essa tabela, seria o quadro de páginas, tá? Para o quadro de páginas 0, qual é a página de que processo que está lá? Para o índice de quadro de página 1, para o quadro de página 1, qual é a página de que processo que está lá? Essa tabela funciona assim. Então, eu uso esse PID do processo e essa página para consultar essa tabela e encontrar aqui, né? Vou encontrar qual é a entrada dessa tabela que tem essas informações. Se é que vai ter. Se não tiver, foi uma falta de página. Eu li a tabela inteira e essa página desse processo aqui, ela não está nessa tabela. Falta de página da mesma forma. Só que aqui, se estiver sendo feito por o software vai ser um trap, né? Mas vai chamar o sistema operacional do mesmo jeito para resolver essa falta de página, tá certo? O sistema operacional
vai descobrir um quadro de página livre ou vai remover alguma página de algum quadro de página para liberar e vai trazer essa página para a memória e vai atualizar essa tabela invertida aqui, de forma que da próxima vez que a gente for procurar esse PID, essa página, vai estar nessa tabela. Estando na tabela, a gente descobre em que quadro, que é o índice basicamente dessa tabela. A gente pega esses bits do quadro e a gente vai concatenar com o deslocamento. E esse é o endereço físico que a gente vai usar para acessar a memória, certo? Então, é uma ideia muito semelhante, só que é uma ideia invertida. E o grande problema dela é a quantidade de acessos que a gente precisa fazer aqui até encontrar a informação que a gente quer nessa tabela de páginas invertida. Ok? Por isso que é muito importante a TLB para essa solução. Essa tabela de páginas invertida, ela pode ser otimizada, tá? Que a gente viu que o problema dela é que a gente precisa buscar aqui nessas entradas, a gente precisa ler a tabela talvez toda. Se a gente der a sorte de começou a leitura e já encontrou, ótimo. Mas para a gente, por exemplo, descobrir que vai ter uma falta de página, a gente precisa ler ela inteira, tá? E isso é muito lento. Lembra que isso é acesso à memória para poder eu converter um endereço lógico no endereço físico, para enfim acessar a memória efetivamente, para poder executar a instrução que eu quero executar, né? Então, isso fica bem lento. Então, uma forma de a gente otimizar essa estrutura dessa tabela é a gente usar uma função hash. Imagine que agora a gente pega esse número de página, por exemplo, e a gente joga numa função hash. E aí, quando a gente joga numa função hash, a gente vai ter um certo índice da tabela. Aí, esse índice da tabela, que antes a gente dizia que era o índice era o próprio número do quadro, não vai mais ser, tá? Agora, usando uma função hash, a gente pega esse número de páginas, joga nessa função hash, e a gente vai fazer um acesso direto a essa tabela. E aí, se só tiver essa página que deu nessa função hash, vai ter só uma entrada aqui, como esse caso aqui. Se a gente tiver mais de um, a gente vai tendo uma lista encadeada, e aí a gente vai precisar fazer uma leitura, mas só nessa lista, quando o hash colidir. E aí, quando eu pego aquela página, eu sei qual é o PID, tá? Do processo que eu quero, e eu quero só saber em que quadro de página está aquela página. Então, a função hash deu, vamos supor que deu aqui, aí eu venho aqui, e aqui vai ter a informação de qual é o PID e qual é o quadro de página, tá certo? E aí eu vou descobrir em qual é o quadro de página que está, e vou usar essa informação para concatenar com o endereço, concatenar com os bits de deslocamento para gerar um endereço físico, tá? Então, com isso, a gente consegue diminuir a quantidade de acessos que a gente precisa para poder consultar essa tabela, né? Então, a tabela de páginas invertida, ela, na verdade, ela fica sendo chamada de uma tabela de espalhamento, quando a gente usa essa estrutura de dados com uma função hash, para a gente não precisar acessar tantas vezes a memória para conseguir encontrar uma informação nela, ok? E aí, nesse caso, a gente tem, né, continua tendo o endereço, que é esse azul e esse branco, a gente sabe qual é o PID, a gente faz um hash aqui, tá? Um hash com esse número de páginas, esse hash vai dar aqui, o número da página, esse hash vai dar, por exemplo, aqui, e aqui tem toda a lista encadeada do que colidiu aqui. E aí aqui eu vou, é a página desse PID? Sim, não. É a página desse PID? Se for, aí eu digo, é essa página mesmo que eu quero, né, que eu posso dar colisão também, é essa página mesmo que eu quero Então eu pego aqui o valor do quadro de página e concateno com deslocamento, para gerar meu endereço físico, certo? Esse esquema de tabela de páginas invertida é um esquema mais usado atualmente, tá? Obviamente com cache e tudo mais. E aí, com isso, a gente termina essa parte de como é que a gente organiza essas tabelas de páginas e como é que a gente usa essas tabelas de páginas para converter um endereço lógico no endereço físico, certo? A partir da próxima aula, que não vai ser agora, eu vou gravar essas próximas aulas, eu vou começar a gravar já hoje.
a gente vai ver algoritmos de substituição de páginas, que é como o sistema operacional decide que página vai sair da memória para dar lugar a uma outra página que vai entrar na memória, certo? Isso é muito importante para a eficiência dos programas. Então, eu abro aqui para vocês tirarem dúvidas.